Com a chegada dos portugueses ao Brasil, houve alguns conflitos com algumas etnias indígenas. E essa colonização se deu por vários estados do Nordeste. No caso, um dos eventos que aconteceu aqui no Nordeste é chamado de Guerra dos Bárbaros, também chamado de Levante dos Tapuias. O que seria esse Levante dos Tapuias? O Brasil, embora seja uma colônia, tenha sido uma colônia bastante dominada por Portugal, a Holanda, ela também teve um certo predomínio aqui, de metade de 1500 até mais ou menos metade de 1600. E aí, a evasão holandesa gerou o quê? Em 1653, expedições dos portugueses para o interior do Nordeste. E o que seria essa Guerra dos Bárbaros efetivamente? Nesse interior do Nordeste, algumas etnias que existiam na época, como por exemplo os tapuias, eles promoveram uma certa resistência a essa invasão e a partir disso surgiu uma série de conflitos, não só no Rio Grande do Norte, mas também em outros estados, com os portugueses. E esse montante de conflitos aí levou o nome de Guerra dos Bárbaros. A luta do povo brasileiro foi, sem dúvida, a dos índios contra o invasor europeu. No início da colonização da capitania do Rio Grande, atual território do Rio Grande do Norte, o gado era domesticado na região litorânea. Entretanto, com os processos de desbravamento do sertão, interiorização da ocupação, os fazendeiros começaram, mesmo que de forma lenta e minimalista, a instalarem as suas propriedades nas proximidades das ribeiras dos rios, a exemplo dos rios Piranha-Açu e Apodi-Mossoró, locais esses que eram habitados por grupos indígenas. Nesse contexto, os portugueses começaram a manter condutas autoritárias em relação aos indígenas, aprisionando e escravizando aqueles que existiam para trabalharem forçadamente na atividade criatória. Esse processo deu com bastante violência e brutalidade, originando assim os conflitos com os indígenas, tendo como estopim a morte de um líder da região do Açu no ano de 1687, na então capitania do Rio Grande. Mas a rebelião foi tão intensa que se espalhou por quase todo o Nordeste. Contudo, com a chegada dos bandeirantes, os índios foram derrotados. A paz entre nativos e portugueses era fundamental para a colonização de toda a capitania, feito só concretizado no século XVIII, quando a já então capitania do Rio Grande do Norte estava toda ocupada e povoada. Portanto, na história da colonização, fica evidente que os índios, os povos nativos que já habitavam essas áreas muito antes de os colonizadores chegarem, procederam como verdadeiros heróis, resistindo aos roubos dos seus bens, das terras e da escravização de seres humanos. Segundo Câmara Cascudo, quando os portugueses eles chegaram nessas novas terras, eles se depararam com dois grupos que já habitavam. Então aí a gente consegue, de certa forma, anular essa informação de que os portugueses foram que descobriram o Brasil, essas novas terras, que até então não era conhecida como Brasil. Imaginando o estado do Rio Grande do Norte sendo dividido em três faixas, sendo a faixa litorânea leste, a faixa central, que hoje a gente compreende como Seridó, Caicó, por ali, e a faixa mais oeste do estado, onde hoje a gente compreende como o Alto Oeste Potiguar. Nessas três áreas, houve sim a presença dos índios e a ocupação indígena, cada uma de uma forma. Os Tupi, que foram um dos grupos que os portugueses encararam, eles eram representados pelas tribos dos potiguares. E quando a gente vai na definição do termo potiguar, a gente acaba tendo algumas dicas de localização onde esses índios, os Tupi, eles se escolheram para se desenvolver. O termo potiguar na língua tupi significa dizer ser comedor de camarão, ou seja, esses índios tupi, eles se concentraram no litoral do estado do Rio Grande do Norte e parte do litoral da Paraíba. Porém, eles predominaram na porção leste do estado, entre Touros e Baía Formosa. Na parte mais interiorizada da costa, onde a gente hoje encontra como Agreste, teve a presença de três grupos indígenas, que eram os Guaraíra, os Paiaguá e os Jundiá, que eles foram migrando
desse litoral leste para o oeste do estado devido com o passar dos anos e com o intensivo português, que acabou obrigando eles a irem pulando para outras áreas. Na faixa central do estado, onde hoje a gente compreende como Seridó, houve a predominância dos tapuia, que também eram conhecidos como Cariri. Eles eram divididos em tribos, como os Panati, os Caicó, os Peba e os Trarairu. E eles habitavam aquela região ali que onde hoje a gente encontra o Seridó, Caicó, por ali. Na Chapada do Apodi, até a Serra de Patu, que a gente representa como Alto Oeste Potiguar, também da Chapada do Apodi até a Serra de Patu, viviam os Janduí, os Pataxó, os Pajeú, os Paiacu e os Mochoró. Na região serrana, predominavam as tribos do Icó, dos Panati e do Pacaju. Bom, esses índios, eles lutaram com todas as suas forças e com tudo que tinha disponível no momento, na época, contra essas invasões portuguesas, porque sim, foram invasões que aconteceram e eles lutavam contra a invasão nas suas florestas, que eram onde os índios eles caçavam, os rios, que eram onde os índios eles pescavam, e enfim, estudos apontam que esse movimento, esse embate mesmo, ele foi articulado pela Confederação dos Cariri, ou seja, dos Tapuio, e ele foi realizado no ano em torno de 1670. Os estudos eles não trazem com precisão. No meu sertão tem de tudo de bom que se possa imaginar. Tem o sol clareando, aonde canta o sabiá. Tem a vontade nos olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de palha com humildade sensiu. Tem a vontade nos olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de palha com humildade sensiu. O meu sertão chique é a bandeira do Nordeste. Tem forró, vaquejada, shot baião de leste a oeste. Tem a vontade nos olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de palha com humildade sensible. Mas apaga a lamparina desse lampião, lampião de gringo.